Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito de Deus venha guiar-nos na meditação da sua palavra, para que nós tenhamos consciência da vontade dele para cada um de nós. A vontade de Deus é a vontade do reino de Deus. É a ordem, a disciplina de Deus dentro de nós. Quando nós abraçamos a disciplina divina, quando nós seguimos, obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos submetendo ao reino de Deus. Por outro lado, quando nós rejeitamos obedecer à palavra de Deus, com certeza nós vamos obedecer à palavra do diabo ou indiretamente a palavra dos nossos pensamentos, nossos corações, das nossas cobiças, que indiretamente é a vontade do diabo. Bem, eu queria que você entendesse, isso é muito legal, entendesse uma coisa, e isso está claro na palavra de Deus e nós vamos ver. Ou você, ou eu, ou nós obedecemos a palavra de Deus e, obviamente, estamos inseridos no reino de Deus, quando obedecemos a sua palavra, a sua voz, ou nós obedecemos a voz do diabo, ou a voz do coração que indiretamente ouve a voz do diabo. Então, é assim, não tem escapatória, não tem coluna do meio. Ou a gente obedece à voz de Deus, diretamente da sua palavra, ou nós obedecemos à voz do diabo, que muitas das vezes, indiretamente, é a voz do coração. Então, isso é claro, é bem claro aqui nas Sagradas Escrituras. Veja só o que Jesus disse. Presta atenção. Jesus disse para os judeus, os fariseus, os religiosos, os que se achavam santos, ele disse assim, olha só, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quer dizer, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, disse Jesus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Não significa que vocês entraram no reino de Deus, porque o reino, ou melhor, o diabo, o demônio, os espíritos imundos foram expulsos. Entende? Então, a pessoa, por exemplo, chega na igreja e ela está possuída por uma legião de demônios, ou mesmo que seja um demônio. A vida dela é uma vida estragada. Então ela recebe a libertação. O pastor, o servo de Deus, na unção do Espírito Santo, expulsa os demônios da vida dela, ou o demônio da vida dela. Então, isso significa que o reino dos demônios saiu de dentro dela. Ela está livre. Ela foi curada, ela foi liberta.
Ela foi liberta dos vícios, porque os demônios que faziam usarem drogas e beber, etc, etc. Então, ela está livre. Quer dizer, isso significa que o reino de Deus chegou até elas. Mas não significa dizer que o reino de Deus já se implantou na vida delas. O reino de Deus chegou até elas. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, quando nós pregamos, ensinamos a palavra de Deus, o reino de Deus é chegado até você que me ouve. Eu estou falando do reino de Deus. Então, quando nós ensinamos sobre o reino de Deus e você está interessado em saber, então o reino de Deus é chegado até você. Você tem conhecimento dele. Mas isso não significa que você entrou no reino de Deus. Não. Porque a entrada no reino de Deus não depende apenas de ser expulso os espíritos imundos que ali estão nas pessoas. É preciso que elas também queiram entrar no reino de Deus. Porque se a pessoa está livre dos demônios no seu corpo, mas a sua mente ainda segue a sua vontade, as suas cobiças do seu coração, os desejos do seu coração, então ela continua sendo parceira, aliada, associada ao reino do inferno, porque o demônio saiu dali, mas ela continua indiretamente servindo ao espírito imundo, porque ela quer fazer a vontade dele. Então é assim. Presta atenção. Você foi livre dos demônios, que é o que muito acontece dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Você foi livre dos demônios. E quando os demônios saíram da sua vida, do seu corpo, que acontece demais, os demônios saíram do corpo da pessoa. Então o corpo da pessoa ficou livre, limpo. Mas não significa que o reino de Deus se instalou ali naquele corpo. Não. O corpo dela está limpo. Ela não usa mais drogas, se ela bebia, não bebe mais. Enfim, se ela se prostituía, não vai se prostituir mais, porque ela não tem mais essa vontade. Porque o espírito imundo a induzia a fazer isso. Mas isso não significa dizer que o espírito imundo deixou de influenciá-la para continuar servindo-o. Porque ela tem a sua própria vontade, a vontade do seu coração, as vontades do seu coração. E se ela não quer ouvir e obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, então ela pode não estar com o demônio, mas vai estar influenciada pelo demônio para fazer o que o demônio quer. E isso é o que mais acontece. As pessoas são livres, libertas das suas mazelas, mas a vontade do mal, do reino das trevas, do reino deste mundo, prevalece dentro delas. É Jesus quem dá um exemplo disso. Ele dá um exemplo muito claro a respeito disso. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Quer dizer, quando o espírito imundo deixa o corpo da pessoa, ele deixa de ter repouso, porque ele repousa
no corpo da pessoa, do ser humano, que não obedece à palavra de Deus. Então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, quer dizer, buscando outro corpo para fazer morada, e não o encontra. Então, diz, voltarei para a minha casa, quer dizer, o demônio, o espírito imundo, considera aquele que saiu a primeira vez, ele diz, ele considera que aquele corpo é dele, pertence a ele, está aqui escrito. Jesus disse, voltarei, o demônio falando, voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida, adornada. Quer dizer, a casa está limpa, a pessoa está curada, liberta dos vícios, a pessoa agora está consciente da sua vida, da sua liberdade que Deus lhe deu. Então, o que ele diz, o demônio, o espírito imundo? Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Veja só, aquele que saíra deixou o corpo da pessoa limpo, varrido, ornamentado. Mas ele vai e chama outros 7 piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último, ou os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Quer dizer, a pessoa fica pior 8 vezes mais do que ela era antes. Então, se ela era viciada, suponhamos, apenas no álcool, agora é viciada nas drogas, é viciada em jogos de azar, agora é viciada em mulher, é viciada em homem, é viciado nisso, viciado... Enfim, são 8 espíritos que atuam ali no corpo dela para fazerem a vontade do diabo, a vontade do reino das trevas, a vontade do reino deste mundo. Quer dizer que a pessoa, o estado daquela pessoa, se torna 8 vezes pior do que era antes. Antes, havia um espírito imundo e a coisa já era feia. Agora, depois que foi expulso o demônio, a pessoa ficou curada, liberta, ela tem que decidir a quem servir. Se vai servir a Deus que libertou-a do primeiro demônio, ou ela vai se servir dos seus desejos pessoais, do seu coração. Porque se ela não deixar de servir ao seu coração, às suas cobiças pessoais, suas concupiscências, indiretamente ela vai estar servindo, fazendo a vontade do mal, dos espíritos imundos. Quer dizer, ela continua vivendo no reino do mal, no reino das trevas, no reino desse mundo. É por isso que Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, logo, imediatamente é chegado até você o reino de Deus. Mas isso não significa que o reino de Deus vai ser implantado dentro da pessoa. Eu entendo, eu creio que o mal, ele chega e se instala
na vida da pessoa sem a pessoa querer, porque ela está livre para fazer a vontade do coração, e os espíritos imundos, os espíritos do reino das trevas, induzem o coração a querer, a almejar aquilo que o mundo oferece, que o reino do mal oferece. E ela, obviamente, estará servindo ao reino do mal, porque ela aceita satisfação pessoal. Mas é muito importante que você entenda, muito importante, que o reino de Deus é chegado na vida das pessoas que o Senhor Jesus expulsa os demônios, ou os servos dele fazem isso. Quantas e quantas pessoas nós libertamos dos espíritos imundos, ficaram curadas, ficaram libertas, curadas de suas enfermidades, curadas de seus vícios, curadas dos seus vazios na alma, enfim, foram curadas 100%. Mas, por quê? Elas não entraram no reino de Deus, quer dizer, não decidiram obedecer, se submeter, se sujeitar à voz de Deus, à voz da palavra de Deus, então elas ficaram vazias. E é óbvio que o estado daquela criatura vai se tornar pior do que anteriormente. Porque aquele espírito primário, aquele primeiro espírito que estava na vida dela, foi removido. E então, se ela não entregou a sua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor, o reino de Deus, o Senhor do Espírito Santo, se ela não encheu o seu ser do Espírito Santo, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, então o corpo dela está livre, está curado, mas está aberto. É como eles dizem no Espiritismo, corpo aberto. Você já deve ter ouvido falar nisso, corpo aberto. E fulano tem o corpo aberto, quer dizer, aberto para receber outros espíritos. Então, é isso que acontece. Então, no primeiro momento, a pessoa fica livre. E por alguns dias ela vive, digamos, um pedacinho do céu aqui na terra. Mas, se elas não se sujeitaram ao reino de Deus, ao reino do Espírito Santo, à voz de Deus, se elas não entraram no reino de Deus, porque a entrada no reino de Deus depende de cada um. Cada um é que tem que entrar. Jesus não disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus não se instala em nossas vidas porque simplesmente queremos, eu quero o reino de Deus. Não, você tem que buscar, você tem que fazer o seu esforço, fazer a sua parte. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que lutar para entrar no reino de Deus. Ele está disponível, a porta está aberta para todos, mas nem todos realmente manifestam a vontade de querer, porque não querem abrir mão do reino do mundo, que indiretamente é o reino de Satanás. Entendeu, amiga e amigo? Então, por isso você vê, e eu vou dar uma umedecida aqui no gogó, porque senão não vou conseguir mais falar. Veja bem, Jesus explica isso que eu estou falando com clareza, mas às vezes a pessoa não entende. Ele diz, quando o espírito imundo deixa o homem, o espírito imundo, que é expulso, esse espírito anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa.
mas ele se acha dono do corpo da pessoa. Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha a casa limpa, desocupada, varrida, adornada, enfeitada, pintada, limpinha. O que ele faz? O que ele faz? Ele diz, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. 7 demônios piores do que ele. Isso significa que agora não é mais um, mas são 8. Ele mais 7 piores do que ele. Então são 8 espíritos que entram naquele corpo e habitam ali. E diz Jesus, e são os últimos atos desse homem, dessa vítima, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, disse Jesus. Então, é isso que nós temos visto. Nós temos colocado aqui, postado, testemunhos maravilhosos, maravilhosíssimos, magníficos, que mostram com clareza, mostram claramente do poder de Deus, mostram que realmente as pessoas tiveram uma experiência da cura, da libertação com Deus. Mas isso não significa, necessariamente, que elas estão livres dos demônios. Por quê? Porque isso vai depender da atitude dela em relação ao reino de Deus que Jesus oferece. Ele disse, olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. Quer dizer, não quer dizer que o reino de Deus se instala na vida da pessoa. Não. Quer dizer o seguinte, olha, eu expulsei, você está se sentindo bem, você está curada, foi liberta e tal. Então, é porque o reino de Deus chegou até você, para você decidir. É você que vai decidir, não, eu quero, ou eu não quero. Eu quero aceitar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me batizar, eu quero viver dentro da disciplina do reino de Deus, eu quero viver sujeita ao Espírito Santo, eu quero viver sujeito ao reino de Deus. Aí sim, Deus entra e faz morada dentro de você na pessoa do Espírito Santo. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa nasce de novo, ela nasce do Espírito Santo. Ela é batizada nas águas e é batizada com o Espírito Santo. Então, pronto, aí sim, o reino de Deus se faz presente na vida dela para sempre, desde que ela continue vivendo, sujeitando-se ao reino de Deus, à voz de Deus. Isso é extremamente importante e glorioso, porque Deus não impõe, Deus mostra que ele não impõe, ele não obriga ninguém a entrar no reino dele. Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E para entrar você tem que mostrar que quer. Olha, eu vi aí, eu ouvi dizer que teve um show de uma pessoa aí no Rio de Janeiro, em Copacabana, na praia de Copacabana, e teve gente que viajou do mundo inteiro para participar desse show de uma gagá. E aí, as pessoas idolatraram a gagá.
ao ponto de comprarem saquinhos de areia onde a Gagá esteve. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Mas é a loucura desse mundo. As pessoas pegaram como souvenir da Gagá saquinhos de areia, compraram, pagaram em dólar. Quer dizer, a mente das pessoas está tão corrompida, tão obscurecida, que a pessoa não se dá conta da vida errada que ela está vivendo no contexto do reino de Deus, em contradição ao reino de Deus. Isso a gente sabe que é um espírito imundo que faz isso. Não, são milhares de espíritos imundos que fazem as pessoas ficarem idolatrando pessoas, clubes, time de futebol, jogadores, torcendo, morrendo pelos seus clubes preferidos, morrendo, literalmente morrendo pelos seus clubes e não ganhando nada com isso. Mas vai fazer o quê? É a vontade deles, é a vontade dessas pessoas. Deus não pode impor a vontade dele a nós. Ele coloca diante de nós o reino de Deus, porque o reino do diabo a gente já sabe o que é, mas o reino de Deus, não. Então, se a pessoa quer deixar o reino deste mundo, o reino do diabo, e entrar no reino de Deus, ela tem que buscar, ela tem que sacrificar o eu dela, sacrificar o eu dela, a vontade do coração, a cobiça do coração dela, que indiretamente está sujeita ao reino desse mundo, ao reino do mal. Você vê que há versos, músicas, e há uma propaganda violenta que leva as pessoas a dar ouvidos à voz do coração. A voz do coração o coração é enganador. O próprio Deus diz, o coração é enganoso e corrupto e cruel. O coração é cruel. Por isso que muitos casamentos não dão certo, porque casam pelo coração, e aí a vida é um inferno, porque o coração é enganador. Então, o que eu quero que você saiba, que você tenha consciência, é de que o espírito imundo, ele sai quando Jesus expulsa, quando Jesus liberta a pessoa, e a casa fica vazia, limpa, ornamentada. Se a pessoa não ocupá-la com o reino de Deus, então o diabo, com outros 7 espíritos, mais 7 espíritos imundos, vêm e habitam naquela casa, porque ela está vazia. Mas quando a pessoa está no reino de Deus, quando a pessoa busca e entra no reino de Deus, então o reino de Deus, o espírito do reino de Deus, que é o Espírito Santo, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é invisível, mas o reino de Deus é palpável quando você entra nele. Primeira coisa que você tem prazer no reino de Deus é a paz, a alegria, o gozo de estar no reino de Deus. É a primeira coisa, você sente isso, você percebe isso. Literalmente, você sente isso. Mas, para que isso aconteça, você tem que tomar a decisão. Porque a sua vida é sua e Deus respeita a sua vontade. Foi assim que aconteceu. Deus deu livre arbítrio para Adão e Eva. E eles
preferiram servir a voz do diabo, ouvir a voz do diabo, do que a voz de Deus. Até mesmo Satanás, Lúcifer, fora criado perfeito. O texto sagrado diz que ele era perfeito, foi criado perfeito, com sabedoria, para servir a Deus. Era o principal dos anjos. Mas ele cobiçou o lugar de Deus. E por isso foi expulso e junto com ele a terça parte do céu. Por isso os demônios e Satanás comandam o reino desse mundo. E, em outras palavras, quando a pessoa não está no reino de Deus, ela está no reino do diabo. Quando a pessoa não está no reino de Deus, ela está naturalmente no reino do diabo. Quer ela goste, queira ou não. Quando a pessoa é livre dos demônios, ela fica curada, ela fica abençoada, etc. Se ela não se sujeitar à disciplina, à ordem, à lei do reino de Deus, então ela vai continuar sujeita a viver até pior do que antes de ter sido liberta a primeira vez. Que é o que a gente tem visto demais. Muita gente assim. Então não se iluda, a minha amiga e meu amigo, com a cura, com a libertação. Isso é muito bom. Graças a Deus. Jesus curou 10 leprosos. Somente um se salvou. Os outros 9, quer dizer, 90%, foi embora. Quis seguir a sua própria vida, quis tomar cuidado da sua própria vida. Apenas um voltou para agradecer Jesus e reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E aí, o que Jesus disse? O que Jesus disse para aquele único que voltou? Ele disse: vai, a tua fé te salvou. E a fé daquele homem foi voltar para agradecer Jesus e segui-lo. O reino de Deus foi apresentado e ele aceitou o rei e se submeteu e foi salvo. Agora, os outros 9 foram cuidar de suas vidas. É claro que, obviamente, se perderam. Eu vou colocar aí o texto, deixar registrado, para você meditar nesse texto. Eu vou botar os 2 textos. Quando Jesus disse: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o reino de Deus. É chegado. Não quer dizer que você entrou no reino de Deus. Não quer dizer que o reino de Deus entrou dentro de você. Não. O reino de Deus está disponível para você. Agora, cabe a você dizer: eu quero me submeter e entregar a sua vida e viver de acordo com as leis, os mandamentos, a direção, a diretriz, a disciplina da palavra de Deus, da disciplina do reino de Deus, ou não. Vai depender de você. Entendeu? Graças a Deus. Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.